Assalamu alaikum, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de pedir que vocês sigam o canal, se inscrevam, né? Ativem o sininho e compartilhem o vídeo. Assistam até o final, esse vídeo é muito importante, tá? Bom, vamos falar sobre quando, né? Sobre o assunto aí que de vez em quando aparece, ultimamente apareceu agora, que é o pessoal queimando cópias do Alcorão, né? E um outro assunto que surgiu nesses meses em que eu não podia publicar, e a gente vai falar sobre isso. Tá? O que fazer? O que os muçulmanos devem fazer quando uns ateus ou pessoas que simplesmente odeiam o Islã queimam cópias do Alcorão? Vamos lá. Primeiramente, é um ato hediondo vilipendiar livros de qualquer religião. Os livros sagrados das religiões devem ser respeitados. Tá? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão que não devemos insultar os ídolos, né, das religiões, das outras religiões, se isso for significar, ou seja, se você for fazer esse ato, você sabe que a pessoa vai, em retorno a isso, né, como reação a isso, insultar a Allah, então não faça. Na verdade, não deve fazer nunca. Tá? Agora, uma coisa é você dizer, olha, tal livro ele foi adulterado, porque isso foi falado pelos próprios sábios da própria religião. Eu vou dar exemplos aqui para ficar bem claro. Por exemplo, sábios cristãos, estudiosos cristãos afirmam, tem provas, isso todo mundo sabe, que a Bíblia foi adulterada. Que há versões da Bíblia com mais versículos, com menos versículos, com mais livros, com menos livros. Livros específicos da Bíblia que têm mais versículos, outros que tiraram certos versículos. Isso não é vilipendiar a Bíblia. Isso não é falar mal da Bíblia. Isso é constatar que realmente foi adulterada, tem milhares de versões diferentes e que muitas versões foram encomendadas por líderes. Por exemplo, tem a versão da Bíblia da Rainha Vitória, do rei Tiago, né, que em inglês é King James. Eles encomendavam, pediam que tradutores sábios traduzissem a Bíblia de forma que isso favorecesse a sua forma de governo, né, e até a sua própria pessoa. Então, uma coisa é um fato. É a mesma coisa, por exemplo, se algum sheik xiita disser, tá faltando uma página do Alcorão porque aconteceu alguma coisa lá. Ele falou que é assim, então pessoas de outras religiões podem falar, o próprio sheik xiita disse tal coisa. Isso aí, ele não está ofendendo o Islã, tá bom? E nem o Alcorão. Ele está apenas repetindo o que o sábio da própria religião disse. Então vamos lá, quantas cópias do Alcorão nós, muçulmanos, temos? Centenas de milhares? Né? Bilhões, milhões, bilhões, talvez bilhões de cópias. O que nós muçulmanos devemos fazer se alguma cópia do Alcorão é danificada de modo que não esteja totalmente completo? Ou seja, imagina só, nós mesmos temos um livro e aí, sei lá, o gato rasgou, comeu uma página. A gente não pode manter essa cópia porque ela está incompleta. Já não é mais o Alcorão completo. Então, uma das possibilidades, existe a possibilidade de enterrar, uma das possibilidades é mesmo queimar a cópia. Ok? Então, nós mesmos consideramos a possibilidade de queimar quando essa cópia for danificada e ela não representar mais a totalidade do Alcorão Sagrado. Isso é só uma informação, ok? Então, vamos lá. Obviamente, a intenção desses caras, né, é diferente da intenção de um muçulmano quando ele considera, até queimar, se for a única possibilidade, essa cópia que está danificada, incompleta. Porque quando nós fazemos isso, fazemos para honrar o Alcorão, a mensagem inteira. Eles não. Eles fazem o Alcorão para tentar humilhar e principalmente para provocar os muçulmanos. É uma provocação, tá? Se você der muita atenção a isso,
e começa a fazer marchas, protestos, tá? O que vai acontecer? Vai entrar algum infiltrado e vai queimar lojas, vai fazer pilhagem, atacar a força policial. E aí, o que você está fazendo? Você está caindo na armadilha de quem está te provocando. Você está caindo na armadilha deles, né? O que você, em vez de fazer isso, você fica na sua. No máximo, se alguém te perguntar, você vai dizer: bom, isso é um sinal, né? As pessoas que fazem isso é sinal de que são primitivas e incivilizadas. E isso é óbvio, tá? Ficamos revoltados com isso? Claro que ficamos revoltados, mas não há nada além disso que possamos fazer dentro das regras islâmicas. Tá? Por exemplo, uma grande mesquita na Suécia tem um sheik que organizou protestos por causa desse último problema. Tá? Então, sair da mesquita e fazer protestos, ele propunha fazer protesto em frente a embaixadas e essas coisas, né? Órgãos governamentais. Aprenda, isso não é permitido no Islã. Fazer protestos públicos não é permitido no Islã. A indignação, essas coisas, você conversa dentro da mesquita. O sheik, o imã da mesquita, quando ele for fazer a khutbah, que é o sermão semanal lá na sexta-feira, ele vai fazer isso, ele vai dizer, olha, eles estão queimando o Alcorão, eles estão fazendo isso para provocar, e papapá, e tá. E acabou. Não é para sair dali. Por quê? Porque quando sai dali, tá? Sempre acontece isso, os infiltrados ou mesmo uma pessoa que desequilibrada ou ali no calor daquela emoção começa a fazer coisas que vão prejudicar os próprios muçulmanos. Quando acontecem esses protestos, esse quebra-quebra, essa bagunça, tá? E não adianta, mas foi um protesto pacífico. Mesmo assim, não pode. No Islã não pode. Não pode protestar, fazer esse tipo de protesto em público, tá? Então, o que o governo, que não é islâmico nesses países, fazem logo após, em seguida? Veja o que está acontecendo. Meninas não podem usar hijab dentro das escolas. O Congresso deles, os seus legisladores, eles começam a aprovar leis proibindo as meninas de usarem hijab na escola, as mulheres menores de idade não podem usar hijab em público, isso já é uma lei na França, né? Então, as meninas não podem usar hijab dentro das escolas públicas. As mulheres menores de 18 anos não podem usar hijab em público, não pode. Isso é lei na França inteira, tá? Aí começam a banir o hijab. Tem países que simplesmente não pode usar e acabou. Ou banir o niqab, não pode, tá? Começam a destruir mesquitas, vigiar mesquitas, perseguir líderes, perseguir pessoas, impedir a construção de novas mesquitas. Tem país que é proibido fazer mesquita. Ok, é o país deles, né? Eles acham assim, a Arábia Saudita não permite construir igrejas. Ok, mas a Arábia Saudita é uma teocracia. Tá? É uma autocracia disfarçada de teocracia, mas na lei é uma teocracia. Então é um país que tem uma religião oficial e além de ter uma religião oficial, a lei do país é a religião. É diferente de um país laico proibir a construção de qualquer templo. Se você for, sei lá, na Polônia, eu acho que já está desse jeito. Não pode construir mesquita, mas pode construir igreja, pode construir sinagoga. Por quê? Então, você vê que é direcionado a uma só religião, tá bom? Então, as consequências disso são piores, porque é uma provocação justamente para você prejudicar, né, seu próprio povo, tá? Aí você vê assim os caras falando, não, vamos protestar, vamos lutar, e todo mundo, nossa, como eles são machos, eles são brabos, eles são os mujahidin, eles são isso, são aquilo. No final, os machões vivem berrando na internet. Mas quando o bicho pega, eles ficam na internet pedindo dinheiro. Ai meu Deus, eu tô preso, você tem que me ajudar a pagar advogado. Eu conheço já gente assim.
E tá aqui, ó. Protestar é proibido no Islã, mas esses caras não sabem. Por que eles não sabem? Porque eles não têm o mínimo de conhecimento, que até eu tenho, né? E os imãs, os sheiks que estão nessa posição, que fazem essas coisas, eles foram escolhidos a dedo por instituições, pelos governos ou pelas instituições islâmicas que estão assim, ó, junto com o governo. Dinheiro, meu amigo, tá? E eles são colocados ali para liderar os muçulmanos sem conhecimento. E alguns é só porque eles não têm conhecimento mesmo, nem foi nem por uma questão programada. E no final acaba dando o mesmo resultado. Esse é o problema. E esse é o problema em alguns países muçulmanos. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Quando você vai a países no subcontinente, que é aquela subcontinente, a região da Índia, Paquistão, Bangladesh, tá? Você vê marchas de centenas de milhares, milhões. Sabe o que é? Sai centenas de milhares de pessoas, milhões saem na rua. No Brasil teve isso, né? Tipo, contra a corrupção. O que aconteceu com o Brasil? Melhorou? Você acha que melhorou? Depois de 2013 ali, melhorou o Brasil? Para os pobres não melhorou, para os ricos sim. Aí é que está a manha, né? Então, os caras saem e protestam contra qualquer coisa. Se um cara fala assim, o Islã, a religião do demônio, Astaghfirullah, já sai, começa a protestar e começa a quebrar tudo, tacar fogo. É terrível. E aí muitas pessoas falam, mashallah, tá vendo? Eles lutam, eles são isso, eles são aquilo, eles amam o Islã. E aí o que acontece em seguida? Veja esses países. São países que são riquíssimos em recursos naturais, mas o povo é pobre, é paupérrimo. Por quê? Porque quem controla os recursos são pessoas corruptas, assim como no Brasil. Mas não são países islâmicos, os líderes não são islâmicos, por que eles não fazem certo? Entende isso? Então, você tem países que são riquíssimos em recursos naturais, mas o povo é pobre, o país não representa nada, não é líder de nada, não é importante em nada, e só é lembrado fora de seus continentes como por coisas negativas. Precisa falar coisa negativa sobre Índia, sobre Paquistão, sobre Bangladesh? Não precisa, todo mundo sabe que são países horríveis, tá? O Paquistão, então, pior ainda. Então, olha, ó, e essa questão do país ser muito rico, né, em recursos naturais, que é a riqueza que um país tem, o que se faz com recursos naturais é o que torna um país rico ou não. Um povo rico ou não. O povo não é rico por quê? Por causa da corrupção do parlamento, do governo, dos ministérios, dos empresários, dos líderes islâmicos. Os líderes islâmicos são também corruptos. Por que eles não fazem as coisas com justiça? Não são muçulmanos, não têm o poder, não foram votados ou escolhidos por sábios, uma junta não sei do que? Por que não fazem o correto? Não é? E essas coisas promovem a pobreza do povo. Eles dividem nações inteiras através de protestos. Eles querem dividir. Para você fazer um protesto sem você poder chegar no final sem cometer grandes erros e tomar literalmente o poder, você está perdendo seu tempo, arriscando sua vida. As consequências serão sempre a piora da condição de vida, né, da sua gente. Então, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada, tá? Só vai piorar. E para qualquer coisa as pessoas querem usar protestos, né? Aí durante os protestos você tem violência, você tem pilhagem e assassinatos. Não adianta nada. As pessoas ficam mais pobres e mais pobres. O país se afunda mais e mais e não tem nada de bom para oferecer. Não se tornam países dignos, não comandam nada, sequer alimentam o seu povo. De que adianta protestar? O que adianta? Não vai adiantar absolutamente nada. Então, se alguém ofende sua religião, se alguém queima a cópia do Alcorão, se alguém
sai na rua com uma cópia, mesmo uma cópia em árabe, que é a verdadeira cópia do Alcorão, as traduções nem são consideradas, mas mesmo a tradução, esse livro é um lixo, e não sei o que, não sei o que, deixa o cara. Por dentro você pode estar ardendo ali, deixa o cara. Porque você não cai na provocação. E quando você não cai na provocação, a provocação cessa. Porque não está mais surtindo efeito. As pessoas vão falar, pô, os muçulmanos não se importam com isso. Então não vamos fazer isso, porque não está dando efeito. Não estamos provocando, não estamos conseguindo fazer com que eles ajam com o mínimo de violência, então isso não vai dar nenhum preceito, nenhum, como se diz, não vai dar razão para a gente dificultar a vida deles, aprovar leis contra eles, então eles vão parar. Ou não, talvez eles continuem. Mas é aquela história, o cão ladra, a caravana continua. Você continua educando seus filhos, se você não é casado, você continua na busca de uma pessoa que te agrade e que vá poder com você criar uma família, você educa os seus filhos da melhor maneira que você puder, né? Sempre se esforçando, ensina seus filhos, sua família vai crescendo, ensina as pessoas sobre o Islã da maneira que é recomendada dentro, né, do Alcorão e da Sunna. Eu gosto de fazer eu gosto de fazer dawa receptiva. Quando a pessoa me pergunta, aí eu falo. E a pessoa não vai poder. A pessoa reclamar, meu amigo, você me perguntou, eu estou te respondendo. Eu não vim aqui perguntar, olha, eu vou te falar de uma coisa. Não, você que me perguntou e eu estou falando. Se você gosta ou não, o problema é seu, eu posso parar agora. Entendeu? E pronto. E assim as coisas vão mudando. As coisas vão melhorando. E não vai ser com protesto que nada vai melhorar. Por quê? Você gosta de falar de corrupção? Você acha que o governo é corrupto? Então, crie seus filhos para não serem corruptos. Por quê? Aqui, os deputados, senadores, os parlamentaristas, os governadores, os presidentes, os prefeitos, eles são filhos de pessoas, né? E o que eles aprenderam ao longo da vida dele, o ambiente onde eles viveram, é que definiram, né? Claro, com a sua própria índole também, mas é o que definiram o que eles são agora. É simples, não é uma mágica. As pessoas que mandam no Brasil não são estrangeiras, são brasileiros. Então, se eles são corruptos, é porque eles são um espelho da sociedade. Então, primeiro você tem que mudar a sociedade e desse grupo que a gente chama de povo, sairão pessoas que vão governar. E essas pessoas vão governar de acordo com a sua índole. É simples. Ó, governo, polícia, as pessoas religiosas, elas são um resultado, são apenas uma pequena amostra do que é o governo, exceto quando, por exemplo, você tem um sheik que vem de outro país, de outra coisa, aí não, ele está trazendo algo de fora. Mas quando é daqui, é isso, tá bom? Então, fica na paz. Não esquece, compartilha o vídeo, deixa o like, ativa o sininho, tá? E compartilha. Compartilha porque tem muita pessoa precisando disso. O pessoal tá aí muito macho, muito brabo, né? Querendo fazer coisas, querendo isso e aquilo, e no final só dá problema, tá bom? Fica na paz.